Já sabemos que a arquitetura de software é importante, não é mesmo? Mas fica a dúvida, será que é necessário alguém com o papel de arquiteto? Recapitulando, em um mundo onde especialistas sabem cada vez mais sobre cada vez menos, cabe ao suposto arquiteto atuar como uma espécie de orquestrador, ou seja, alguém que garanta que todas as partes sejam ouvidas para que as decisões de design atendam de forma definitiva os objetivos de negócio, respeitando restrições e também os atributos de qualidade. As atividades relacionadas à arquitetura envolvem não somente documentação, que facilita a comunicação, mas principalmente a garantia de que decisões arquiteturais serão tomadas, registradas, comunicadas e respeitadas. Mas, voltando à questão original, é necessário ter alguém com o chapéu, entre aspas, de arquiteto no time? A resposta para essa pergunta, não minha, mas do Greg Hope, um famoso arquiteto, é surpresa, depende. Na verdade, Greg Hope indica 4 configurações possíveis. A primeira configuração é aquela onde Greg Hope define o arquiteto como uma espécie de ditador benevolente. Cabe a ele definir o que precisa ser feito e ao time executar o que o arquiteto define. Olha só, embora aparentemente essa configuração esteja na contramão de estruturas modernas e ágeis, ela pode sim ser útil, principalmente em times onde produzir consenso é algo bem difícil. Geralmente tais cenários são resultantes ou do excesso ou da falta absoluta da pressão por resultados, entregas, ou ainda por falta de equilíbrio de senioridade. Por exemplo, quando você tem um time muito júnior que precisa de uma direção muito clara. No médio e longo prazo, times com uma cabeça, a do ditador benevolente, e diversos braços do restante do time são insustentáveis por promover um comportamento que é, no melhor dos casos, medíocre. Segunda configuração, arquiteto como parte do time, ou melhor, o primeiro entre os iguais. Nessa configuração, o arquiteto assume a posição de orquestrador para as decisões mais importantes. É ele quem explicita e consolida opções com o time, verificando sempre o atendimento dos objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade. Geralmente, nessas configurações, há um equilíbrio perceptível de senioridade na maior parte do time. As decisões nem sempre são tomadas rapidamente, mas são sempre as mais seguras. O maior risco nessa configuração é que o arquiteto passe a executar outras atividades, como, por exemplo, escrever código em demasia, deixando de cumprir o seu papel primário, que é o de orquestração. Terceira configuração, aquela onde temos arquiteturas sem arquitetos. Nessa configuração, nesse arranjo, as atividades da arquitetura são diluídas, distribuídas entre os diversos membros do time, que assumem a responsabilidade compartilhada pelos resultados. Esse tipo de configuração só é possível em times com senioridade extremamente elevada e onde há consciência da natureza e da importância das atividades arquiteturais. O maior risco nessa configuração é que o time negligencie aspectos como comunicação eficaz com outros stakeholders, migrando para outra configuração implícita, onde práticas arquiteturais simplesmente não são executadas. Aliás, a arquitetura implícita é o nome dado à quarta configuração, ao quarto tipo de configuração. Nela, as atividades de arquitetura simplesmente não são executadas e a arquitetura emerge organicamente durante o processo de desenvolvimento. É muito comum em times alegadamente ágeis e que acham que práticas arquiteturais são desnecessárias. Grande engano. O resultado comum desse tipo de configuração é ver o time fazendo outra vez aquilo que já foi feito no passado, ou seja, reproduzindo soluções de projeto anteriores para problemas propostos no projeto atual. Esse tipo de configuração costuma ser gatilho para a adoção, em algum momento, do modelo do ditador benevolente, extremamente o cenário oposto, geralmente quando o projeto sai dos trilhos. Mas vamos lá, qual destas configurações é a mais correta? Qual é o jeito certo de fazer a arquitetura? Então, depende. Com certeza, desenvolver software buscando arquiteturas implícitas é um jeito errado, mas a opção por ter um ditador benevolente, ou um primeiro entre os iguais, ou até mesmo ter as atividades diluídas no time, depende da senioridade e principalmente do nível de orientação que é necessário. Resumo da ópera, lembre-se, alguém desempenhando o papel de arquiteto pode até ser algo opcional. Agora, a execução das atividades de arquitetura, não.